assim, porque, ó, eu gosto de dizer que eu acredito em Deus, tá? Não um senhorzinho barbudo, mas eu acredito em Deus que eu não sei muito definir. Você pergunta como é que é Deus? Eu vou falar, cara, não sei. Imagino uma energia muito sinistra, tá ligado? Tá bom. Assim. E chama de Deus por falta de um termo melhor. Né? Porque pode ser, sei lá, que nem tipo o taoísmo, que tem uma pegada parecida, mas que não categoriza como Deus, né? Vira uma coisa porque meio... assim, é mais uma parada meio de sentir mesmo, tá ligado? Então, no meu caso. Mas assim, cara, tem uma coisa que, assim, pra vocês deve ser trivial, mas pra mim, eu já conversei isso com o Sérgio antes, que não é exatamente trivial, que cara, isso aqui é muito... A gente tá aqui agora, é um milagre tão absurdo, dado as coisas aleatórias que precisam estar exatamente onde elas estão, para que a gente esteja aqui agora, falando no microfone e pessoas ouvindo, que, cara, eu consigo entender porque que as pessoas pensam que Deus criou essa porra. Porque é uma puta do milagre, assim, é um puta absurdo que a gente consegue observar longe pra caralho e não consegue ver nada parecido. Não, eu consigo, como eu falei, nós evoluímos, agora eu vou dar a explicação científica, né? Nós evoluímos para ter um cérebro intuitivo. É muito útil ter uma cabeça intuitiva, porque você consegue prever certas coisas, monta padrões, prever certas coisas e faz nessa linearidade. É útil para você poder caçar, para você conviver com outras pessoas, né? Então, tipo, é intuitivo. Então tá, aquela pessoa fez aquele comportamento, então quer dizer que é possível que ela faça de novo. Qual o motivo dela ter feito? Ela fez aquele negócio. Eu achei ali aquele antílope, ele virou para a esquerda, então é possível que para lá tenha outra coisa. Tal, É um pensamento intuitivo, né? Eu tô vendo ali pegando fogo, provavelmente é porque caiu um raio, né? Porque a gente ainda não inventou o fogão, então, tipo, então faz essas coisas. Tipo, então o nosso pensamento evoluiu para ser intuitivo, porque isso era bom para nossa sobrevivência. Quem não tinha o pensamento intuitivo acabava não fazendo isso. Só que o que acontece? Nosso cérebro cresceu demais. E aí, em determinado momento, a gente começou a fazer questionamentos não materiais. Como, por exemplo, por que eu tô vivo? Por que a vovó morreu? Né? Ou melhor, por que a vovó fechou o olho, parou de se mexer e está apodrecendo? Porque, para nós, a lógica da morte é porque... Mas, tipo, começa a pensar os primeiros seres humanos, né? Talvez não fosse nem da nossa espécie. Os primeiros seres humanos... Vendo outros morrendo, né? Vendo outros morrendo e falar, dormiu. Dormiu, mas não tá acordando. Tá gelado. Tá gelado. Tá parecendo aquele antílope que a gente matou ontem. Tá parecendo. Putz, será que tá igual? Eu não sei. Putz, pai, ela tá cheirando mal. Eu falei assim, o que será que aconteceu? Óbvio, eu tô fazendo uma piada aqui, mas enfim, tem que parar pra pensar que você tem essas coisas. E aí a lógica vai ser qual? Entendeu? Vai ser a mesma daquilo que você observa como sendo constante. Quando você dorme, você sonha. E quando você sonha, então quer dizer, você cria um outro mundo ali, que é a sua cabeça que criou, não sei o quê. Quando a pessoa dormiu para sempre, então ela está no mundo dos sonhos. E aí o mundo dos sonhos é criado. Então é intuitivo, no sentido de que você está se baseando naquilo que você já conhece para postular aquilo que você não sabe explicar. E aí, então, faz todo sentido que as pessoas sejam intuitivas. Entendeu? Vão ser intuitivas. Esse copo está aqui porque alguém fez. Então, obviamente, qualquer coisa que seja muito difícil, alguém fez. Então, tipo, você vai seguir nessa lógica. O problema é que o mundo não é intuitivo. O mundo não é. O nosso cérebro mas o mundo não é. E as coisas que existem, a improbabilidade delas acontecerem, elas são irrelevantes a partir do momento que elas já aconteceram. Então, é verdade. Por exemplo, vamos dar um exemplo disso daí. Eu não sou doutor, cara. Não, mas... assim, depois que aquilo... vamos dizer assim, o primeiro gol olímpico. Tá. Primeiro gol olímpico. Ninguém sabia que era possível você estar num corner, tá na mesma linha da porcaria do gol, você dá um efeito e isso aqui. O dia que aconteceu... Qual a probabilidade disso acontecer? Ninguém sabia, porque nem dava de saber que era possível. Aconteceu. É irrelevante a partir daquele momento. É extremamente improvável, mas a bola entrou. É completamente irrelevante. Não é assim. Era extremamente improvável que eu te conhecesse. Era extremamente improvável. Você nasceu no Rio, eu nasci em São Paulo,
Nossas famílias não se conhecem, provavelmente, creio que não. Né? Nós não temos uma ancestralidade próxima, não trabalhamos no mesmo lugar, não fomos para o mesmo rumo. Você não foi trabalhar em nenhum lugar para onde eu precisasse ir. Eu não trabalhei em nenhum lugar para onde você precisava ir. Talvez você nem tivesse vindo para São Paulo. Talvez você... E a gente poderia estar... E você pode esticar isso daí para um gringo, para uma pessoa mais longe ainda. Não tinha motivo nenhum. Mas se você for ver, coisas que aconteceram na minha vida, na sua vida, não sei o quê. Quem disse que eu ia ligar uma câmera, ia fazer isso? E que você ia também ligar uma câmera e trabalhar com tal coisa? E que eu ia... Quem que disse isso? Aí tá aqui, conheci você hoje pessoalmente. A gente já tinha conversado antes, mas conheci você hoje pessoalmente. Maravilha. Quem pode chegar pode falar assim, olha, foi Deus que colocou você aqui na minha frente. Porque a gente tinha que se conhecer, porque a gente tinha que conversar. Só que não foi Deus. Foram as minhas escolhas, as suas escolhas e outras coisas que não foram escolhas nossas, que acabaram culminando. Entendeu? Eu poderia nunca ter entrado na faculdade de biologia, poderia nunca ter feito tal coisa, poderia não ter... Sabe, foram coisas que foram... pira isso daí? Foram coisas que foram... Tá, tudo bem, é uma pira, mas essa é uma questão vetorial, entendeu? A partir do momento que a gente já se conheceu, então foi porque Deus quis. Se a gente não tivesse se conhecido, a gente não estava discutindo isso, porque eu nem ia saber quem era você, entendeu? Eu não tô aqui questionando, gente, era para eu ter conhecido o seu João, que trabalha num barzinho em, sei lá, em Sinop, não sei o quê. Eu não tô falando isso por quê? Porque eu não conheço o seu João que trabalha no barzinho em Sinop. E por quê? Porque não aconteceu. Depois que acontece, você se questiona quanto a incrível improbabilidade disso acontecer. Quando, na verdade, foda-se, entendeu? Você só se questiona que uma coisa é muito improvável depois que aconteceu. Que ela acontece, entendeu? E aí aquilo, se eu jogar uma coisa pra cima, dá alguma coisa que não quebra aí. Aí, o qualquer coisa que não ali, quebra. o Adrianinho. Dá o Adrianinho. O imperador. O imperador aí. Tá gordinho mesmo. Então, eu vou jogar isso daqui pra cima de maneira completamente aleatória, tá? Onde vai cair? Vai cair atrás de você. Tá. Não, mas você jogou de sacanagem pra não cair atrás de você, seu arrombado. Tá, então dá de novo, vamos lá. Não, tô zoando, seu entendi. Não, tá. Caiu aqui. Tá, vamos dizer que caiu nesse lugar aí que você pôs. Tá, caiu ali. Você, depois... Digamos que tenha caído exatamente em pezinho ali. Você pode falar, nossa, cara, o cara... Puta habilidade do caralho. Habilidade de zero, né? Você tacou pra cima, caiu ali. Foi Deus que quis que caísse ali. Na verdade, se você for ver, né, o acaso, eu brinco que o acaso não existe porque tudo tem uma causa. O problema é que essa causa não precisa ser nem inteligente, nem pessoal e nem coisa, né? Qual foi a causa de ter caído ali? Pressão atmosférica, minha mão, a força, né, meu músculo, o quanto que essa força foi utilizada, a pressão atmosférica, a gravidade, as partículas de ar, o vetor da onde que eu taquei. Então, causa porque caiu ali, tem várias causas daquilo lá ter caído ali. O motivo, um conjunto de causas que deu naquilo. Que vão desde a última vez que eu comi, desde porque eu parei a academia não sei aonde, porque se eu tivesse mais forte, teria caído em outro lugar. Se eu tivesse, sei lá, me alimentado antes, eu estaria com outro tipo de... Sabe? Você tem uma série de fatores, né, envolvidos, e eu não tô nem mexendo no Adrianinho. Né? Sobre a densidade dele, sobre o formato dele. Eu não tô nem mexendo nele, porque ele é o objeto de estudo nesse caso. Então, a questão é porque ele caiu ali e não a forma dele, porque isso daí já daria como prévio. Né? Se você está atacando o Adrianinho e sabe onde ele vai cair, o Adrianinho tá dado. Então é irrelevante as outras coisas. Quando você observa isso, causa tem. Não teve intencionalidade. Eu não quis que ele caísse ali. Talvez eu não quisesse que ele caísse para trás para você não estar certo. Mas mesmo assim ele podia ter caído aqui, né? E a gente poderia fazer uma análise científica de milímetros. Por que ele não caiu 1 milímetro para lá? Né? Um angstrom para lá. Sabe? Por que não foi... Angstrom é o quê? O angstrom é o... Depois do milímetro, nanômetro, vai ficando... Tá, Um picômetro, né? E aí, quando você vai vendo... É angstrom, eu falei certo. Né? Angstrom, claro. Tá certo, né? Então, aí nessas horas eu chego e falo, puta... É o angstrom. Não, mas aí quando quando você vai fazer essa avaliação, você só sabe disso depois. Depois você pode falar, qual é a probabilidade de cair ali? Era de 0,000000001. Por quê? Porque tem tantos picômetros nesta mesa para cair, nesta sala, nessa coisa. Podia ter prendido no lustre, podia ter feito isso aqui. Tantos picômetros, você não sabe. Mas caiu ali. Caiu.
Depois que aconteceu, é muito fácil você falar, nossa, é muito improvável. Só que aconteceu. Então, tipo, a incrível improbabilidade de algo acontecer, você só para pra pensar nisso depois que houve. Depois acontece. Antes, você não parou pra pensar porque não houve. Então, sabe, sei lá, se você é casado, vou falar uma bosta aqui, mas sei lá, amanhã você pega uma entrevistada aqui e você se apaixona loucamente por ela. Isso jamais vai acontecer. Eu não entrevisto ninguém, porra. Ah, não, tá. Ah, então, tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Verdade, eu não tô seguindo. Mas entendeu? Aí Entendi. depois você vai falar, nossa, foi Deus que colocou você aqui. Não. A pessoa poderia, sabe, tipo... Faz todo sentido, na verdade. Antes disso, você não estava preocupado com isso. E pode ser que o amor da tua vida more, e, sei lá, em Manitoba, no norte, sei lá, de qual cidadezinha do Canadá. Você nunca vai pra lá. Que diferença faz existir essa pessoa lá? Nenhuma. Porque você não vai conhecê-la. Então, qual a probabilidade de você conhecê-la? No momento, zero. Quase zero. Agora, um dia acontece, não sei o quê. Isso é irrelevante. Depois que aconteceu, né? O Tim Minchin, ele tem uma música muito interessante, que é uma música extremamente romântica para a mulher dele, né? Que ele falava assim, você é o amor da minha vida. E é muito interessante porque se eu tivesse feito outras escolhas na vida, eu nem saberia que você existiria. Exato. E eu estaria amando outra pessoa. E outra pessoa seria o amor da minha vida. Então, olha a sorte que você teve, tá ligado? Coisas assim. Não é nada romântico, mas é uma coisa interessante saber, né? As pessoas que a gente encontra por questões aleatórias. Por que eu nasci em São Paulo? Posso te dizer por que eu nasci em São Paulo. Porque meus bisavós do lado paterno vieram de Portugal e uma bisavó da Itália vieram aqui se conheceram e tal. Aí meus avós de Minas Gerais vieram pra cá do lado da minha mãe para eles se conhecer. Aí conheceu meu pai, ficou amigo do meu tio tinha uma irmã, blá, blá, blá. Posso chegar e falar uma coisa nesse sentido. Falar assim, então tá bom. Aí fala, eu estava destinado a nascer o Pirula. Não. Se eles tivessem metido um dia depois, não tinha nascido eu. É isso aí. Mas porque eu era outro essa clareza, porque cara. Era outro espermatozoide. Sim. Entendeu? Se fosse um mês depois, era outro óvulo. Tudo é muito... outra pessoa. Tudo na vida. E você ia sentir falta do Pirula? Não, porque eu não ia existir. Então ninguém ia nem ligar. Algumas pessoas aí torceriam pra isso. Mas sabe, tipo, não faz diferença. Faz diferença depois que você já sabe que existiu o Pirula. Fala, pô, legal. É verdade. Se eu não existisse... Você sente falta do... Você tem... Quantos irmãos você tem? Você tem irmão? Tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Você sente falta do teu quarto irmão? Por quê? Porque ele nunca existiu. Porque ele nunca existiu. E se ele existisse, você ia sentir falta dele. E aí você ia falar, nossa, cara, olha que incrível, eu sinto falta do meu irmão. Mas ele nunca existiu. Nem o seu quinto, nem o seu sexto.